E aí galera, estamos aqui de novo para mais um vídeo aí do Fui Explica. Então hoje eu vou falar um pouquinho de climatologia. Então ó, aquele esqueminha que a gente já falou de relevo, a gente vai falar de solos, vai falar dos rios, né, da hidrografia. E aí um esqueminha que depois a gente vai falar da parte humana também, né? Eu vou dividir em subitens e aí a gente vai conseguir entender um lugar a partir de uma visão geográfica, tá? E aí a intenção é que nos próximos vídeos, depois dessa série básica aí de compreensão de geografia, a gente vai falar de regiões. Aí eu vou pegar a África, vou pegar a Europa, vou pegar a Ásia e a gente vai falar delas também, tá? Então assim, ó, de clima o que você precisa lembrar, assim. Então, o clima a gente vai ter o clima é um conjunto de dados de temperatura, umidade, vento, que a gente tem sobre um lugar durante um certo período de tempo. Quanto tempo? Pelo menos 30 anos de coleta de dados, tá bom? Então, assim, eu não posso chegar assim, aí eu vejo que São Paulo teve um ano seco, sabe? Não choveu muito pouco. Aí eu posso falar assim, olha, o clima de São Paulo é semiárido, ou é árido, ou tá ficando desértico. Eu não posso dizer isso, entendeu? Porque eu preciso de uma série de pelo menos 30 anos de coleta de dados, né? Para falar que o clima de um lugar é seco, que o clima de um lugar é úmido, que o clima de um lugar é tropical, equatorial, o que for. A gente tem que coletar dados muito durante um período grande. Quando é um período menor, aí eu falo o tempo, que nem eu chego assim, eu falo assim, ó, este mês foi chuvoso, tá? Então o tempo foi chuvoso durante esse mês. Hoje está frio, então o tempo de hoje está frio, tá? Então eu posso dizer isso, tá? Se durante 10 anos chove muito, falar, ó, o tempo na cidade de São Paulo é muito chuvoso. Então aí eu tô falando de tempo. Se eu coletar dados durante muito tempo, eu vou falar de clima, tá bom? Então essa é a primeira coisa básica. Outra coisa que é importante quando você for estudar clima, você tem que entender que os gases, a atmosfera, elas têm um comportamento fluido. Então, assim, é um líquido, tá? Então, se você... Até a gente faz na faculdade alguns experimentos com um aquário, né? A gente pega, vai testar, por exemplo, a gente coloca água quente, água fria, colore ela e aí a gente vai ver como ela vai circular, né? Como ela vai tentar entrar num equilíbrio, né? Vai ficar uma água morna. Então, assim, de certa forma a Terra tem isso. Então, assim, quando você pega a esfera terrestre, ela tem a linha do Equador, a região de maior incidência de luz solar, tá? Então lá o ar vai esquentar. E aí quando ele esquenta, ele vai acender na atmosfera e aí ele vai ter uma circulação global. E aí o ar frio, que é mais denso e vai supostamente ter um caminho diferente, ele vai entrar em contato com o ar quente e isso vai gerar uma circulação de ar. Então tem um padrão de circulação de ar global, tá bom? Então assim, ar quente, a gente vai ter principalmente ar quente e às vezes úmido perto do Equador e massas de ar fria a gente vai ter perto dos polos, tá bom? Toda vez que você vê uma frente fria, fala, ah, chega uma frente fria em São Paulo. Tá, da onde ela veio? Ela veio, às vezes, lá do Polo Sul, às vezes lá da Patagônia, né? Do sul da América do Sul. Então, assim, durante o inverno polar, né? No caso do Polo Sul, faz uma bolha de ar fria lá, né? E essa bolha, quando acaba o inverno polar, ela vai extravasar. E aí ela vai atravessar a América do Sul inteira e aí ela vai encontrar alguns obstáculos, né? Qual obstáculo primeiro? A Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. Então, quando o frio chega lá no sul do Brasil, ele chega mais intenso. Por quê? É o primeiro lugar que essas massas de ar vão ter algum obstáculo, tá bom? Então aí depois ela chega aqui em São Paulo também, a gente sente frio, mas é menor, né? O frio aqui em São Paulo, ele é mais ameno, porque a gente vai ter uma rugosidade, vai ter um relevo, né? De Planalto, que vem desde o Rio Grande do Sul até aqui, que vai fazer com que essa temperatura não seja tão fria, tá bom? Tá, outra coisa, tá? Então tem a coisa do Equador,
e dos polos. Então, assim, climas equatoriais mais quentes e mais úmidos. Aí a gente tem os climas tropicais, que são quentes também, mas não tão úmidos. Então, assim, você vai à savana africana, o cerrado brasileiro. Chove bastante? Chove, mas chove bastante durante uma época do ano. E na outra época, aí a quantidade de chuva é pequena. Chega até, no caso do cerrado brasileiro, ou no caso mesmo da savana, né? É uma quantidade de chuva tão pequena que é quase o mesmo tanto de chuva que tem num deserto, tá bom? Então, em áreas tropicais, de savana ou cerrado, você tem uma quantidade de chuva gigante, comparável a lugares equatoriais no verão, e no inverno você vai ter uma época de estiagem muito seca, tá bom? Então, aí a gente tem lá equatorial, tropical, aí tem temperado, né? Ela até fala em aula, quando você quer ver um lugar que tem clima temperado, você vê uma foto, ou mesmo você vai num lugar, se você vê que a folhagem, ela durante o outono ela fica amarela, vermelha, e aí no inverno ela cai, então o lugar vai ter o quê? É um clima temperado, porque ele tem essa característica de ser muito frio durante o inverno. Muito frio quanto? 0 graus, menos 10 graus, menos 5 graus, frio a ponto de ter neve, entendeu? Então, esse tipo de clima no Brasil não tem. Ah, mas neva no Brasil? Eventualmente neva em alguns pontos da Serra Catarinense e Gaúcha. Só que como as altitudes são pequenas, 1.200, 1.500 metros no máximo, lá em Urubici, então lá pode até cair neve, mas no outro dia ela vai derreter quando vier o sol. Para a neve cair e a gente ter a neve continuando ali para você ir ver, ou para, sei lá, esquiar, brincar, sei lá o que, a altitude teria que ser 3.000 metros para cima, tá bom? Então, assim, aí a gente chama de neve eterna. Então, por isso que quando você vê uma foto de algum lugar montanhoso e ele for muito alto, geralmente tem neve lá em cima, tá? Em cima das montanhas. Tá? A gente chama de neve eterna, tá? Então, ó, a gente tem lá equatorial, tropical, temperado e o polar, né? Que são os climas perto dos polos, né? Do polo norte e do polo sul. Então, a gente vai ter aí esses climas que tem, por causa a Terra está inclinada, e aí tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte, em um período do ano, eles recebem muito pouca energia do Sol. E essa pouca energia do Sol vai fazer com que os líquidos, os líquidos, a água, né, vai congelar e o clima vai ficar frio. Frio quanto? No Polo Sul eu acompanho, né, pelo um aplicativo bem legal que tem que chamar Wind. Eu já vi em aula com os alunos temperaturas de menos 72, menos 76 graus no Polo Sul. Enquanto que no Polo Norte, quando está muito, muito frio, menos 40. Essa é uma temperatura bem fria para o Polo Norte. O Polo Norte é uma casca de gelo, enquanto que o Polo Sul é um continente com gelo em cima. Então a temperatura é menor no Polo Sul. Tá bom? Outras coisas que você precisa lembrar de clima, isso tem que lembrar. Se o lugar for muito alto, então ele é mais frio, tá? Então, fui para Campos do Jordão, é mais frio. Cada 180 metros que você sobe, 1 grau a menos, dá para você calcular. Então, aqui na região de São Paulo, a gente está mais ou menos 780 metros acima do nível do mar. Campos do Jordão, tem lugares lá que batem perto de 2.000. Aí você faz aí a diferença, vai dar 6, 7 graus mais ou menos de diferença, tá? Então, se tiver 10 graus aqui, Campos do Jordão vai estar aproximadamente 3 graus, tá? Aí você pode calcular que tipo de roupa que você leva. Outra coisa, correntes marítimas, tá bom? Elas vão influenciar no clima. Se o lugar, o litoral, tem água quente, então a gente vai ter nuvens úmidas, com muita umidade, e elas vão chegar no lugar que você tá? São Paulo está muito próximo do Oceano Atlântico, então a gente recebe influência do mar. Tá? E aí a gente tem água quente no nosso litoral tem água quente. Agora, já lugares como Chile, Equador, a Califórnia, tem correntes marítimas frias. E aí lá o clima vai ser mais seco. Porque no lugar que a água do mar é fria, tem pouca evapotranspiração, e aí as nuvens vão ter pouca umidade e, consequentemente, o litoral vai ser mais seco. Tá? Então, ó, você precisa lembrar de clima. Tem que lembrar, né,
da posição que está em relação ao Equador, se o lugar é alto e se tem alguma corrente marítima quente ou fria perto. Conseguindo você entender esses 3 fatores, você vai ter uma boa ideia do que é por que o lugar é seco, porque ele não é, porque ele tem floresta, porque ele não tem, por que chove muito, porque não chove, tá bom? Eu vou fazer mais vídeos falando de clima, aí a gente pode fazer um vídeo só falando de nuvens e de precipitação, de neve, tá? Mas o básico tá aí. Legal, gente, obrigado, agradeço de novo, se inscreve aí no canal, se puder divulga, tá? Que a gente vai fazer um esqueminha aqui legal aqui para quem quer entender geografia. Obrigado, valeu!